Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Na Real Podcast. Esse episódio é um oferecimento da Levilo, nosso patrocinador, um sistema de gestão completo aí para o seu restaurante, para o seu negócio. Eu sou o João Chobê, estou aqui com as co-hosts Jennifer Montenegro. Olá, sejam bem-vindos. Vanessa Lima. Olá, sejam bem-vindos. E Quintino Gomes, que é o nosso convidado de hoje, convidado super especial. Ele fundou e atuou por 10 anos em uma das primeiras agências de marketing político do Brasil, é conselheiro de inovação digital, é bom deixar claro. Excelente, digital. digital. Conselheiro de inovação da Associação Comercial do Rio de Janeiro, conselheiro e um dos fundadores do Instituto Rio 21 e diretor executivo do Diário do Rio. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Super obrigada. Seja bem-vindo, obrigada pela por presença. aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite. Show de bola. Pra gente começar, conta pra gente aí um breve resumo da sua história, pra audiência te conhecer, até o que você tá fazendo hoje aí. Na verdade, eu sou bacharel, quer dizer, bacharel em direito não, né? Eu ainda não entreguei a monografia. Tô aí, tô com 44, então eu tô há 24 anos para entregar a monografia. Um dia eu entrego, Tá quase. Tô quase lá. Não, já fui jubilado, né? Mas não entreguei. Eu fiz direito porque quando era novo era aquela coisa, ou você faz direito, ou medicina, ou engenharia. Eu queria fazer história, ou jornalismo, acabei fazendo direito. Dali acabei caindo para política. Fui da juventude do PFL, da juventude César Maia. Hoje não faço parte de nenhum desses grupos políticos, inclusive sou um grande crítico da família Maia, que acompanha o Diário do Rio, sabe? Na verdade, eu critico todo mundo, né? E elogio todo mundo também. As pessoas me chamam de maluco. E realmente eu sou. Né? Mas é um lado, o Diário do Rio. Ele critica e elogia. Trabalhei com direito, depois trabalhei na política, depois caí no marketing digital político, né? Sempre fui nerd, sempre trabalhei com internet. Quando eu cheguei na internet era tudo mato. Eu me lembro que onde é o Twitter hoje tinha um campinho de futebol que o pessoal jogava, aquele futebol raiz. O Facebook tinha uma goiaba deliciosa. Então eu tava ali na época realmente MySpace. Antes do MySpace tinha o Friendster. E eu participava de BBS. No colégio, na faculdade eu fiz no blog, assim, diretor acadêmico, você envolvido com política e jornalismo, né? Então tinha que fazer o jornal da faculdade, tinha que procurar a gente para pagar, né? Porque o diretor acadêmico tinha uma graninha, mas não o suficiente para rodar papel. E aí eu lancei um jornal digital, o Diarbin, nosso diretório da Cândido Mendes é o diretório acadêmico Rui Barbosa. O Darby, eu muito criativo, fiz o Diarbinho, né? E fez um sucesso ativo, porque é muito mais fácil escrever ali, fiz um blogspot. Depois fui para a política, fiz o blog do César Maia, que fez um sucesso relativo na época, ali foi na época do Zé Dirceu, na época do Mensalão. Fui subprefeito, daí governador, péssimo subprefeito. Foi muito ruim mesmo. Porque não fui o pior, porque imagino eu, porque pelo menos fui honesto, mas foi um trabalho bem desafiante. Trabalhei com marketing político e tal, a gente foi pioneiro, então um trabalho que também não era muito bem reconhecido, que é os garotos do blog. Sim. E aí eu tinha um blog, né, o Quintinices, que fazia quintinices e outras cretinices. Era aquela coisa bem nerd. Realmente na época que você fazia blog ainda com máquina de escrever, nos idos de 2000 e pouquinho, era interessante que o blog, você queria tirar propaganda, né? E hoje não, você bota propaganda. Um dos maiores debates, isso em 2000 e pouquinho, era ganhar dinheiro com blog é ético? Olha que discussão, né? Ganhar dinheiro é ético. Excelente. Parece que ninguém leu Ayn Rand, né? O dinheiro não é sujo. O dinheiro é a raiz de todos os males. Se você não leu Rand, eu não sei se vocês leram, né, a Revolta de Atlas, e fala, né, que o dinheiro é a raiz de todos os males. O homem é a raiz de todos os males. O dinheiro é apenas um método de troca. Eu penso sobre isso, é só uma moeda de troca. E esse era o debate do primeiro Blog Camp. Blog Camp vem antes do Barcamp. Então se debatia, esse era o grande debate.
E ali já existia o Diário, né? O Diário existe desde 2007. Ele já está aí para completar seus... hora da matemática. Não sei que ano está, 16 anos? 16 anos. 17, né? Estamos em Você 2024. tá desde o começo no Diário do Rio? 23. Eu sou fundador. O Diário vira jornal recentemente. E aí a gente vai passando por esses desafios, completando, né? O Diário quase fechou. Porque esse mundo de blog, que já foi um blog, o blog deu muito dinheiro no início, porque tem uma coisa chamada CPC, que é custo por clique, era altíssimo no início. Primeiro que você não tinha os influencers, né? Você não tinha os Instagramers, você não tinha esse pessoal, os TikTokers agora, YouTube, era só blogger. Então era convidado para todos os eventos, todo mundo queria anunciar, e depois surge mais concorrente. Hoje você tem os influencers, então vai mudando o formato. E a gente foi acompanhando isso. Você tem o SEO, né? Sim. Que hoje todo mundo discute. Na época era mole. Pra mim era mole, porque né, eu nasci com isso, né? Eu com 8 anos tinha computador. Meu pai perguntava, você quer uma viagem pra Disney ou quer um computador? Aí ganhei um CB400. Eu sabia programar com 8, 9 anos. Hoje eu não sei, infelizmente. Mas eu sabia mexer com HTML, que era uma coisa muito necessária no início dos blogs. Sim. Porque hoje você tem os plugins. Hoje eu tenho equipe que faça isso. Mas você precisava ler, saber ler, saber onde está o erro e tudo. Realmente era a época do você fazer fogo com pedra. E isso foi muito bom pro início do Diário. Tanto que nenhum dos que surgiram comigo hoje existem, dos blogs, né? Sim. Desses blogs sobre o Rio de Janeiro. Dos blogs da época tem. O Jovem Nerd surgiu na época. É um puta case, né? Os caras, não como blog, né? Isso é bom pegar, né? Eles crescem como podcast e como plataforma. Né? Eles são uma plataforma e não são mais jovens. 20 anos, né? Velho, né? Os caras, 20 anos, né? O filho dele é jovem, mas eles não são mais jovens. Se tinham... Me lembro do que fez a Box alguma coisa, ele apresentou um negócio que depois ele vendeu por milhões. Foi na PUC, primeiro Block Camp, numa varanda. Esse pessoal cresceu ali. Então a gente acompanha essa história. Hoje já tem mais de uma década, mas legal. Uma história bem legal. Muito e bom. Do direito para isso, né? Do direito pro jornalismo e internet, que é uma coisa um pouco diferente, que hoje você vê que o próprio jornalismo, hoje, a ideia é que o Estadão, na época, eu me lembro que fez uma campanha, isso eu vou contar, que era uma redação com macacos para criticar o jornalismo digital, os blogs. E hoje eu faço parte da Associação Nacional de Jornais. E, como eu falei aqui, a gente estava batendo papo, eu tenho um pequeno problema, que eu não tenho filtro entre o cérebro e a boca. E eu estava criticando publicidade digital, legal, que é licitação, o valor econômico, por exemplo, só existe porque você é obrigado a publicar licitações. Licitação não, mas as atas. Tem que publicar ali, e isso dá o dinheiro pro jornal. Eu falando, tem digital também. A diretora da Folha falou, mas só jornais de grande circulação. Eu falei, mas hoje grande circulação nem o seu. Que realmente, hoje em dia o mercado é bem distribuído, né? Tem muita gente. Não existe mais jornal de grande circulação. Com exceção talvez do New York Times. Mas o verdade. próprio Globo, ele tá no momento que... Digital. Ele sai de um jornal local, vira um jornal nacional, porque se ele não fizesse essa troca, ele se virava um jornal só do Rio. Então eu tenho que crescer para um jornal nacional, porque meu público é nacional. Então o jornalismo está mudando. Então muito jornal acabou. O jornal de papel no Rio de Janeiro, você tem o Globo, o Dia, que é um jornal que está em um processo de se vai continuar ou não. E você pega, cada dia mais jornais de papel acabam. Sim. Recentemente, o jornal mais antigo do mundo, que é um jornal austríaco, acabou, porque o governo da Áustria decidiu... Ele era meio que pago pelo governo da Áustria, que chama meio de diário oficial, coisa assim. Para manter, né? Ainda. Acabou.
Acabou porque o governo da Áustria decidiu que não precisa manter. O Diário do Rio, então, é um jornal totalmente online, né? Totalmente, né? Porque, gente, vamos perguntar, vocês três, qual foi a última vez que você pegou um jornal de papel? Nem lembro. Nem lembro. Nem lembro. Só se for, às vezes você pega, arruma assim, vou comprar um jornal quando tem cachorro em casa, sei lá, um negócio assim. Agora tem até de cachorro. Eu até pego. Revista eu pego. Agora, jornal, realmente, assinava, eu não lembro. Revista eu Não ainda lembro assino, de eu verdade. pego. Inclusive, o papel de jornal, uma das formas deles, de alguns jornais impressos, conseguirem ter algum lucro, é o jornal no dia seguinte virar chamado papel de pet. Eu acabei de falar que vende. Eles fazem isso. Porque o papel impresso é muito caro, que normalmente é importado, papel de qualidade, então ele envolve com dólar. Então, hoje ele é mantido muito por causa da publicidade legal e há projetos de lei para acabar com isso, porque não há necessidade. Precisa o governo do estado botar procura licitação, etc, editais? Não precisa. Você tem um site lá e a pessoa vai. Sim. E há forma de auferir isso. E a NJ, que é a associação que eu faço parte, luta para manter isso, porque, claro, a maioria dos jornais impressos hoje dependem disso para continuar. Mas tá bom, o governo não tem que ficar pagando para manter esses jornais. E a maioria existe e fica elogiando o governo, porque se parar de elogiar o governo, para de anunciar essa publicidade legal. Então, muito jornal do interior existe por causa disso, etc. Eles dizem que é para manter a liberdade de imprensa. Tá bom, liberdade de imprensa não existe com dinheiro do governo. Já ele tá falando em polêmica, né? Que a política é um assunto que acaba que gera muita coisa, né? Fala pra gente um pouco aí sobre... Você trabalhou sobre marketing político, né? Imagina que é uma área bem complexa, né? Trabalhar com marketing político. Como é que é atuar? Quais as dificuldades você encontrava nesse nicho do marketing político? Como nossa área digital, numa época que ninguém fazia marketing digital, era ser levado a sério. Eu me lembro que a gente fez do César Maia. O César Maia foi o primeiro a responder por e-mail e ter blog. Então, uma crítica era, por exemplo, que ele ficava atrás do computador. César Maia não vai à rua, fica no computador. Estava respondendo, ó. Tem que pegar qualquer coisinha pra... E... Claro, ele tem seus milhares de problemas, mas esse era... Eu ficava, meu Deus, mas se ele fosse pro vídeo de Nova York, estaria sendo parabenizado. E essa era uma... Que é um grande problema, e até porque eu faço Diário do Rio por causa disso, de uma imprensa no Brasil, que o Milor diz que imprensa é oposição, se não é secos e molhados, que eu acho que não. E a gente é para falar. Se o político está fazendo, bem, vamos falar o milagre e dar o nome do santo. Sim. Ninguém fala, mas não é mais que obrigação, gente. Não é mais que obrigação. É só ver a nossa média política. Pelo amor de Deus, se o cara está fazendo uma coisa maneira, vamos falar, a gente tem bons vereadores. E eu sei os nomes, Pedro Duarte, Caiadinho, Rafael Aloysio. Eu faço questão de falar os nomes. São tão poucos. Vai rápido. Não, você tem para a esquerda o Dr. Marcos Pausa, tem o professor Tarcísio. O professor Tarcísio é um cara de esquerda, mas você senta para conversar e fala: nossa, amendoim é gostoso. Ele fala: mas não é. Não, mas é gostoso. É gostoso. Ele vai concordar. Tem isso, tem o Chico Alencar, que é um gênio, discordo dele totalmente. Então, o marketing político ele tem as suas questões, mas a gente era dificilmente levado a sério porque era algo muito recente. Hoje você tem profissionais geniais que se mantiveram, como o Marcelo Vitorino, que eu pago pau para ele, pago pau. É muito estrategista, né? Político, marketing. Estrategista. E aí você tinha umas dificuldades da gente, por exemplo, fazer que entendessem primeiro que marketing digital, político especialmente, não é para época de campanha. É para sempre. Você não surge nos 3 meses de campanha, né? Que no Brasil a campanha são 3 meses. E isso só surge ali, vamos gastar milhares, fazer Instagram. 3 meses antes, né? E tentando falar, olha, tem que mostrar isso, mostrar um pouco da família. Não, os caras acham que entendem. Então, era desafiante.
O César fazia muito bem, só que o César, na época, ele começou a achar que era comentarista político. Então, era contra o que a gente imaginava. A nossa ideia era que ele mostrasse o trabalho dele como prefeito. Vamos pegar... Hoje muda, por exemplo, uma coisa que... Eu já não trabalho mais com isso. Mas, por exemplo, você pega o Eduardo. Acho que uma vez eu mandei pra ele, eu falei, Eduardo, pelo amor de Deus, não, mandei pra assessora dele, tire o celular da mão dele. Claro, eu sacaneava no diário e mandava, tira o celular da mão dele. Ele tá bêbado. Que isso eu falo? Porque o político não pode ter Twitter na mão. Ainda mais se Igual tiver, Elon ainda Musk. mais se tiver. E isso é um desafio pra quem trabalha com marketing Sim. político. Hoje é digital e tudo, né? Mas na época era separado. Você não pode ter Twitter na mão. O que eles respondem? Eles não têm controle. Eles querem responder a todo mundo. E brigam. Hoje, puxa o saco um do outro. E aí é bom pra mim, que hoje eu escrevo de coluna de política. E aí, Tem aí, ó, tem tem um matéria prato de pra caramba. matéria pra caramba. Tem que escolher. Não, acho que já tem muita, eu vou postar essa daqui hoje, deixar essa pra mais tarde, porque tem muito não, conteúdo. o que não falta é material. Na época a gente tinha, por exemplo, eu começo com Orkut, né? A gente tinha o Twitter e o Orkut. Então tem umas coisas legais, assim, da gente conseguir encher um evento pelo Orkut. E seguir tendência ali, pesquisando. Era um trabalho um pouco mais difícil, né? Você não tinha ferramentas que minerassem. Mas a gente fazia um trabalhozinho de formiga e foi muito legal. Legal. Depois Legal. acabou Legal. não dando Boa. certo a empresa. Vamos falar um pouquinho agora do Instituto Rio 21. O que é, o que faz? Eu sou um Conta conselheiro do pouquinho pra gente. Instituto. Ajudei sou um dos que ajudaram a fundar. O Instituto hoje acho que o presidente, se não me engano, acho que hoje é o Pedro Rafael. Conselheiro Pedro Rafael. Pedro Rafael esteve aqui conosco. É, Nosso Isso. amigo, pessoal e tudo. Aí. é fundado pelo irmão dele, o Antônio Mariano. É um instituto que prevê o estudo sobre o Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro é uma cidade que tem o tamanho do Uruguai. É uma cidade que foi capital de um império europeu, mundial. Né? Afinal, o Império de Portugal estava na Europa, estava na África, estava na América, estava na Ásia e estava na Oceania. E o Rio de Janeiro foi capital desse império. Não é uma cidade estudada. Você tem alguns estudiosos, Mauro Osório, mas é uma cidade esquecida. E o Rio 21 nasce com esse objetivo de estudar o Rio de Janeiro. O Diário do Rio, que é o único veículo que fala só sobre o Rio de Janeiro. Tá? Hoje você não tem nenhum veículo que leve Rio de Janeiro no nome. Né? Você tem jornais aqui que são o Globo, o Dia, o Extra, Você tem Meia a Hora. Folha de São Paulo, né? Aí antes tinha Jornal do Brasil. Você tinha a Tribuna da Imprensa. Muito antes, o Diário do Rio tem 200 e poucos anos, né? Eu trago ele de volta. Mas você tem o Correio da Manhã, né? Todos com nomes nacionais. Afinal, a gente foi uma capital de um império, a gente é muito importante, né? A gente não é local, a gente não é provinciano. Então, o Rio de Janeiro é uma cidade que não se vê para dentro. E isso gera muitos problemas. É só ver essa discussão do aeroporto. Tudo. Alguns problemas que o Rio de Janeiro sofre é pela falta dessa visão interna. E o Rio 21 nasce com essa ideia. O Rio 21 hoje, por exemplo, tem uma parceria com o programa Aliança Centro, que o Centro, apesar de agora começar a ter moradores, não tem moradores. Então, a Aliança Centro e o Rio 21 se juntaram e o Rio 21 tem as prefeitinhas, tem outro, se não me engano esse é o nome, que ficam andando pela região que o Aliança Centro contratou, que fazem zeladoria. Tem buraco. Que é um trabalho que todo mundo quando tem morador, fala que tem buraco, tem lixo, etc. Mas quando você só passa pelo local, você é um empregado, você não fala que tem buraco, que está faltando bueiro. As pessoas acham, gente, esse trabalho pequeno vai ser importantíssimo para a cidade, está pichado. E passam, fazem um relatório, não sei como é, porque não é meu trabalho. Eles fazem esse relatório, passam para o poder público e se resolve. Né? A prefeitura, eu sou um crítico do Eduardo, mas a prefeitura resolve, porque se você mostrar o problema, a prefeitura quer resolver. Às vezes não resolve porque não tem dinheiro.
mas normalmente resolve. Quando era o Crivella, não resolvia, porque o Crivella não fazia nada. Ele rezava para Deus e esperava que Deus resolvesse. Ele é um crente de verdade, mas esquece que Deus não resolve nada sozinho. Ele te entrega as ferramentas. Deus resolvia sozinho antes de Cristo. Depois ele começou a deixar que os homens resolvessem. Então, ele faz esse trabalho. Por exemplo, o Diário do Rio, a gente faz um trabalho de pesquisa a cada 3 meses, se eu não me engano, sobre avaliação sobre o governo Eduardo Paes, um pouco sobre o governo do Cláudio Castro, mas mais importante, sobre a cidade. Novamente, o Diário do Rio tem a ideia de analisar a cidade. E faz uns trabalhos por fora, mas como eu sou conselheiro, aí eu não me envolvo. Sim. Acho que fez o trabalho com o Vini Júnior, que o Vini Júnior queria... Eu não sei muito bem. Já não faz mais, né? Eles criaram esse projeto, que é um projeto educacional, que o Vini Júnior se preocupa... Mano, puta cara, né? Ele se preocupava com a questão que não queria dar aula de... Todo jogador de futebol quer fazer escolinha de futebol, não. Ele queria fazer um projeto educacional para as crianças ele é de São Gonçalo, né? Para as crianças de São Gonçalo. Ele queria fazer algo diferente. Que puta cara, né? Porra, não vou fazer escolinha de futebol, que se dane. Não, educação para quem é da minha região. Legal. E tem outros projetos deles em andamento, mas aí é com o Pedro Rafael, que sabe. E eu ajudo como posso, né? Como ajuda a Irmandade da Santa Cruz, da Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores, que é a igreja que a gente acabou de levantar, não, né? Mas uma igreja do século XVIII que estava abandonada, e o Diário do Rio ajudou, e agora é um ponto de referência no centro e tá lotando todo dia. Legal. Muito legal. Muito E bom. aproveitando que a gente vê, né, que você tem esse amor pelo Rio de Janeiro, conta pra gente, né, o que você acha, o que tá faltando aí pro Rio de Janeiro realmente se tornar um lugar melhor, né, para os negócios, pra inovação. O que você vê? O que você acha que tá faltando aí pra gente poder dar uma decolada? Eu acho que falta... Não vou usar papo de coach, né? Mudança de mindset. É aquela coisa, a sua visão, né? O que você acha realmente, nas suas observações, através do Diário do Rio, o que você percebe, as queixas, né, das pessoas? O problema são as pessoas, né? Na verdade, porque eu escrevo sobre o Rio há muitos anos. Não adianta só reclamar do político. Sim. A gente reclama muito do político. Eu vejo o Aliança Centro, inclusive o Cláudio, né? Cláudio Castro é meu sócio, mas não é governador, é da Sérgio Castro Imóveis. Ele ajudou a criar essa Aliança Centro, que é um pool de empresários, donos de grandes imóveis no centro da cidade, que não é desistir da espera do poder público. Todos os países desenvolvidos, Sim. os empresários se unem e fazem coisas. Esperam o mínimo possível, né, do poder público. A frase clássica do John Kennedy é essa, né? Não pergunte aos Estados Unidos o que você pode fazer, né? Ao governo você pode fazer, sim, o que você pode fazer para o seu país. Sim. Então, não pergunte o que o Eduardo vai fazer, ou o que o Crivella, ou o que o futuro prefeito. Não, o que você pode fazer? Eles se unem, fazem esse projeto. Agora vai fazer aquele Business District Improvement, que é uma forma dos empresários ajudarem a desenvolver uma certa região. Quem entrar no diário vai entender um pouco mais disso, porque nos Estados Unidos existe, e ali o cara deixa de pagar o IPTU, ou imposto equivalente ao IPTU no Chicago, para desenvolver a região. No Brasil não pode fazer isso, mas eles vão ter uma forma, os empresários vão entregar o dinheiro. E no Rio, às vezes você vê um pouco que o carioca joga lixo na rua. Sim. A gente está tentando recuperar ali o que eu chamo de Pequena Lisboa, que é essa região do centro histórico ali da Praça 15. E tinha um cara que fazia uma festa ilegal, com funk ali no Arco do Teles. E a gente acabou com essa festa. Porque é uma região histórica. E o baile, funk, o cara festava ali, em frente ao Diário do Rio, onde vai ser o Diário do Rio. Ah, mas essa festa traz gente pra cá. Mas, meu querido, traz gente que a gente não quer. Porque o cara picha, urina na rua, defeca na rua. O comércio tem que fechar, porque o cara vai usar o banheiro de lá. É um público que, na boa, ou você abre uma casa de funk, ok, que aí você está trazendo um público que vai usar a sua casa, Tem tá toda trazendo uma movimento. estrutura, né? Agora, não fecha a nossa rua.
O cara podia, porque o cara tem um imóvel ali que não tá usando. Sim. Porque o cara não quer gastar o dinheiro do imóvel. Uhum. É uma mudança, às vezes, na cabeça do empresário. O outro me reclama que a gente acabou com uma festa que ele fazia na rua e fala: meu imóvel só tem 25 metros. O problema é seu que você tem imóvel de 25 metros. Você tem que fazer uma festa para 25 metros quadrados. Sim. Ou aumenta o tamanho do seu imóvel. Às vezes, esse falso bom mocismo, tadinho, mas o imóvel dele é pequeno. Você não tem condição de fazer festa grande. Porque o empresário na frente dele gastou 800 mil reais para poder fazer festa para 3 mil pessoas. Uhum. A gente tem que acabar com o falso homocismo. Eu, por exemplo, no Diário do Rio, eu não uso a palavra pessoa em situação de rua transitório. Eu falo mendigo. Você tem que dar os nomes. Pessoa em situação de rua transitório é pedestre. Que a pessoa está andando pela rua temporariamente. Temporariamente. E isso, isso vai acabar sendo cancelado um dia. Eu não vou. Porque muita gente pensa da mesma forma. E se você ficar nesse falso homocismo que acontece no Rio de Janeiro, acaba com os negócios. Porque no momento que você não combate o problema de frente, como os mendigos são um problema grande no centro do Rio, na Zona Sul, camelô. O problema não é o camelô. O problema é o camelô que vende lingerie em frente à loja de lingerie. Vende produto eletrônico na frente de uma loja de produto eletrônico. Isso não é venda de ambulante. Ambulante é espetinho. Na boa, espetinho. Restaurante de espetinho tem que fechar, porque restaurante de espetinho é coisa de ambulante. Pode ter um espetinho gourmet, é ok. Uhum. Acarajé é coisa da baiana de acarajé que vende. Aquela coisa de palha dourada, ambulante. Uma coisa mais artesanal. né, Artesanal, você diria. ambulante. Então você acha que a mentalidade do carioca em si, de olhar realmente, às vezes, para coisas que a gente pratica e que prejudicam, às vezes você acha que está se dando bem ou fazendo alguma coisa, você está prejudicando a sua própria cidade, a sua própria economia, das coisas realmente andarem, né? Exato, quando eles defendem, né? Sim. Uma vez eu falei o falso bombocismo, porque é um falso bombocismo. E tem um NIMBY, né? Not My Backyard, que, por exemplo, hoje você tem a tirolesa do Pão de Açúcar, que é excelente para a cidade. Nada é tão... Gente, é uma tirolesa em um local que tem bandos de fios, as pessoas reclamam disso, vai prejudicar a imagem do Pão de Açúcar. Eu não sei o que um Pão de Açúcar é um monte de cabo. Sim. Vou botar um cabinho pequeno ali, mas vai fazer barulho. Aí eu faço parte de um grupo que faz parte de várias pessoas da sociedade carioca. Eu falei, gente, a não ser que cantores de ópera caiam gritando ou berrando, não vai fazer som. E aí entra com ação. Alguém falou, a Unesco vai tirar do patrimônio da humanidade. Eu falei, meu querido, você chegou ali que faz para tirar? Sim. Eu botei. Não vai. Tá tirando rocha. Foram 50 metros cúbicos. Isso não é nem um caminhão de rocha. Se um dia cair um raio no Pão de Açúcar, vai cair mais que 50 metros Sim. cúbicos. Aí você tem o Jardim de Alá, que está passando por um projeto de revitalização ali, que vai ter estacionamento subterrâneo e quiosque. Isso vai destruir o Jardim de Alá. Eu tenho que falar, meu querido, olha só, me desculpa, mas o Jardim de Alá já está destruído. E abandonado. Está muitas vezes, né? abandonado. Um falou, vai acabar com uma área de lazer no Sul. Olha, vai recriar e não me leve a mal. De um lado você tem a lagoa, do outro da praia. Você nunca foi para o subúrbio. Lá não tem área de lazer. Na Zona Sul tem. Então, às vezes você tem que brigar com pessoas, e isso são pessoas esclarecidas, Zona Sul. A Urca, por exemplo, a Urca me odeia. Que eu falei, olha, morador da Urca, não sei se vocês moram na Urca. Então você tem que pegar o morador da Urca, jogar para um condomínio da Barra e chamar Nova Urca. Pronto. Porque eles não querem nada na Urca. Há um projeto de morador da Urca de botar cancela na frente da Urca para não entrar ninguém. Tinha outro projeto de não ter ônibus de fim de semana. Nossa. Durante a semana tem que ter para chegar as empregadas. Então, assim, como lutar? É muito difícil. Essa é uma mentalidade. Sim. No mundo todo tem isso, mas. No mundo todo tem isso, é verdade. Mas no Rio de Janeiro, você tem político que defende. Vou falar Mink, foi defender ser contra a tirolesa. Não é por questão. Ele deve saber que está errado. Mas é porque eu vou conquistar voto, vai aparecer na imprensa, e vem o Grupo Globo e bota na mídia como se fosse uma coisa gigantesca. Eu fui ver 13 pessoas. Gente, é uma dúzia de freio, né? Uma dúzia de freio são 12 mais um. Gente,
13 pessoas não é notícia. Não é notícia. Não bota. Fala, são 13 pessoas, gente. Isso não é ninguém. Isso não é notícia. Passa. Não vamos falar disso, mas fala, vamos. A tirolesa vai acabar. E aí, a tirolesa. Aí você tem a insegurança jurídica nessa cidade, porque a tirolesa tinha licença de fã do Jean Rio. O Jean Rio, inclusive, falou. Hoje saiu essa notícia, hoje é dia 19 de julho. Fala, não, isso não vai prejudicar nada, não tem nenhum perigo. E vem um desembargador, vem um juiz e mostra que não vai andar, um negócio que custa milhões, que é... Então, a gente luta pela cidade, mas é complicado. Sim. É complicado. Não, e o intuito, acho que até do nosso próprio podcast, de dar voz ao empreendedor carioca, né? O nosso podcast, a gente recebe, em sua grande maioria, empreendedores cariocas, é justamente a gente promover, dar visibilidade para o empreendedor, para que a gente fala que é o herói da vida real, né? Você empreender é muito difícil, você empreender muitas vezes, hoje no Rio de Janeiro também é bem difícil. E justamente da gente falar, eu acho que o debate, eu acho que você conversar sobre os problemas. A gente está vivendo num mundo onde as pessoas mudam, querem mudar a linguagem, mas elas não querem solucionar o problema. Elas querem dar um nome bonito para o problema. Isso. O problema continua, mas ele recebe o nome de que você falou. Não é mendigo, como é transeunte, pessoas... Pessoa é situação transitória. Situação rua transitória. Então, isso não soluciona, infelizmente, o problema de Favela pessoas... virou comunidade. Então, assim, eu acho que falta muito, falando assim num panorama geral, não só do Rio de Janeiro, falta a gente ter essa noção de que a gente precisa solucionar os problemas, e tem coisas, teve um evento que o Chicão Bulhões estava lá na CRJ, e ele estava apresentando o que vai acontecer no Rio, tem vários projetos em andamentos ali, principalmente a área do centro, né, você tem o Porto Maravilha, você tem vários projetos para pegar até lojas do centro do Rio que estão vazias e realmente facilitar que elas sejam alugadas e sejam ali, de novo, tenham atividade. Então é muito importante a gente conversar sobre os problemas, a gente fazer a nossa parte. Aí ele, nesse evento que ele falou que acho que foi uma vez no Japão, e ele ficou impressionado, que ele fala assim, o pessoal fala assim, porque tem que ter lixeira, que a Conlurb não tá botando lixeira no Rio de Janeiro. Ele falou, gente, eu fui lá no Japão e você não acha lixeira na rua, porque, tipo assim, não é problema do governo, a Conlurb tem que solucionar todo o problema, não. Você tá com o seu lixinho, você produziu o seu lixinho, cara, entra num estabelecimento, segura teu lixo, joga no lugar quando você entrar. Então, essa mentalidade de achar que alguém sempre tem que prover, eu vou jogar o lixo aqui, cadê a lixeira? Não, segura teu lixo. Não tem que ter lixeira. Se pegar hoje eu vim que é minha raqueteira, mas se pegar minha pasta, tá cheia de lixo, porque eu vou jogando. Algum lugar, você vai chegar na sua casa, numa loja, vai ter uma lixeira. A única coisa que assumo, dificuldade, que eu fumo charuto, às vezes eu fumo charuto na rua, e aí não dá pra jogar nem no lixo, né? Tem que parar em algum lugar e deixar, porque mas é biodegradável. Sim, você decompõe. Mas o sorvete, se é sorvete, hoje eu nem tomo mais, hoje eu tomo a casquinha. Mas quando eu tomava meu chicabon, eu ia segurando, falando, esse negócio é nojento. E esperava. Entrava no comércio e jogava no lixo. O pessoal abre o carro, abre a janela do vidro, é isso que Melhorou, eu falo. porque quando eu tenho 44 anos, que antigamente as pessoas jogavam assim, Abre a janela, o mundo é um lixo, ali fora é um lixo. Joga ali que vai se... Então... Não, mas a gente vive... Eu me lembro quando eu pegava frescão, a pessoa abria A pessoa comia frango dentro do frescão, né? Porque, meu Deus, né? Ficar aquele cheiro de frango assado. Já chegava no trabalho com cheirinho de frango. E falta esse respeito. O carioca tem muito esse problema. O carioca também reclama muito de... Tava um pessimismo lusitano, que nada vai dar certo, né? Nossa cidade não é a mais perigosa do mundo. Nossa cidade não é a mais perigosa do Brasil. Nossa cidade não é nem mais perigosa do estado. Rio de Janeiro é seguro? Não é seguro, mas também não é tão perigoso. São Paulo é mais perigoso que o Rio, tá? Em São Paulo eles quebram a janela para pegar teu celular, para pegar teu relógio. No Rio isso não acontece. No Leblon você consegue olhar de celular na rua. Em Itaim-Bibi você não consegue. Itaim-Bibi, para quem não sabe, é o bairro mais valorizado de São Paulo. Eu ando de celular no centro mais valorizado, de boa. Tem o centro presente, tem PM, tem guarda municipal. A guarda municipal, felizmente, voltou pra rua. Me sinto seguro. Não me sinto seguro na Praça Seca. Bairro que eu fui nascido e criado, fui assaltado, levaram meu carro lá. O Rio de Janeiro, é claro, e aí cabe uma discussão sociológica, etc., que o Rio de Janeiro são vários Rio de Janeiros,
Mas o Rio de Janeiro que você pega ali, esse centro valorizado, parte do Flamengo, Glória, essa zona sul, Barra, e aí vai até, acho que até Freguesia, mais ou menos, é legal. Daí o resto, ali não tem governo. Tem solução? Eu acho que tem. Acho que tem. Teve solução para Nova York. Nova York era dominado por gangues. Ah, sim, é verdade. Chicago era dominado por gangues. Mas Los Angeles tem um bairro que é proibido de entrar, que é o bairro dominado. Um amigo meu mora num bairro, nos bairros de classe média alta em Los Angeles, diz que desce, tem um mendigo dormindo na frente dele com um barraco e não pode tirar, né? Porque a lei californiana é uma porcaria a lei da Califórnia, né? Tá extremista demais. Tem um mendigo dormindo ali. É claro, Califórnia é mais segura que o Rio de Janeiro, mas tem aquela lei que se roubarem até $1.000, não prende. Não, peraí. Então, Não, de novo. política, esses assuntos, né? A gente fica. São assuntos que vai aquecendo e é uma coisa puxa a outra. É, Aí a mas, segurança, a habitação. aí é falam, muita o coisa. Rio é sujo, é verdade, essa questão da conurbe, mas Paris é sujo. Tanto que tem aquela doença que atinge os asiáticos, né? Os japoneses chegam pensando que Paris é uma maravilha, chega. Paris, não vou dizer que Paris é uma merda, mas é uma merda. Mas é não. Como é merda? Você chega. Mas tem Paris problemas, é né? sujo, os restaurantes não são a maravilha que são, os garçons são mal educados. Toda a cidade tem seu problema. E o Rio de Janeiro, infelizmente, uma vez alguém comentou assim que assistiu São Paulo como não? Bom Dia, São Paulo. Não tem uma notícia de violência que o Rio de Janeiro teve tantas. São Paulo, como São Paulo tivesse uma maravilha. Eu falei. Aí me deu trabalho e entrei, olha, não, São Paulo teve esse assassinato, esse e esse. É que Bom Dia São Paulo não fala disso, porque não Sim. dá audiência. Eles não querem dar. Mas aí eu vou puxando um pouco pro lado, seu lado, né? Que você trabalha ali. Acho que foi um trabalho, infelizmente, da própria mídia nossa, carioca, que faz esse trabalho. A gente frequenta muito esse Eu meio não do falo de violência. empreendedorismo, exatamente. Que fez um trabalho na cabeça. É aquela historinha que fala que uma mentira contada muitas vezes, né? Vira verdade. Mas a Então, sensação não de é a cidade mais insegurança- perigosa, mas fala tanto sobre isso Sim. que... Eu até falo para algumas pessoas, não leiam páginas de bairro. Não, eu não assisto Pelo jornal. amor de Deus, não visita Instagram de bairro. Eu não assisto jornal, assim, do meio-dia, Não. do Rio de Janeiro, eu não assisto. Desde antes da pandemia, tem uns 3 anos ou 4 Não, anos. eu também não assisto. Porque só tem notícia ruim. Eu assisti o jornal antes da pandemia, terminava o jornal, eu percebi que eu ficava depressiva, eu falava, gente, não tem mais jeito. O Rio de Janeiro, acho que a gente tem que se mudar daqui. Isso aqui não vai, porque porque é aquela coisa, tem notícia boa e tem notícia ruim, só que 80%, 90% do que vai ser falado ali é notícia ruim, porque vende mais, é polêmica, né? Vende Então, mais, mas o Diário do Rio decidiu. A gente não fala de celebridade. A gente não fala de violência. Não é uma questão. O assalto na esquina não é notícia. O assalto na esquina, de vez em quando, acontece, um furto, uma chacina. Ok. algo fora do... O que aconteceu no Jacarezinho, que não foi uma chacina, foi um combate entre a polícia e traficantes, onde morreu um policial, infelizmente, e 11 bandidos, é notícia. Agora, um assalto não é. Por isso que eu falo, páginas de bairro, se você seguir... A minha esposa já não queria mais sair de casa. Porque ela achava que a freguesia estava perigosa. Eu falei, amor, não tá. Eu ando todo dia, porque depois que eu faço assalto, eu decido ter carro. Eu não vejo assalto. Sim. Não Você vejo nada. foi no seminário, teve um seminário na CRJ intitulado Rio que Queremos. Você foi naquele seminário? Não sei. Você Eu não realmente deve não ter ido. lembro. O seminário teve ali comandante da PM e ele trouxe números, assim, porque ele trouxe dados. Ah, né? fui. Você foi. Ele trouxe dados e aí ele mostrou essa questão da violência no Rio de Janeiro, que por mais que tenha muitos... Porque acaba que no seminário do Rio que Queremos, a gente respondeu ali, tinha muitos videozinhos, e a segurança Inclusive, do Rio de falou Janeiro muito. é algo que as pessoas sempre pontuam, a questão da segurança. E aí ele trouxe esses dados, né, ali sobre a questão de assalto, de roubo de veículo, várias coisas que ele apontava que existe uma diminuição, assim, tem diminuído. Tem que ir. A Patrícia Alemani, ela é a delegada de turismo do Rio de Janeiro. E ela mostrou os dados, eu publiquei no Diário do Rio, ridicularizaram que Rio de Janeiro, como cidade turística, é tão perigosa quanto Paris, Berlim e outras cidades. Quando fala
como turismo, a gente tá falando o cinturão turístico. Eu não tô falando de Bangu. Sim, fala do... Porque, afinal, se você pegar alguns Lugares, quartiers né? de Paris, quartiers que Uhum. tem domínio muçulmano, tem terrorismo lá dentro. Sim. E aí é perigoso. Alguém aí num grupo que eu faço parte, mas não. A Alemanha tá falando que a Alemanha é perigosa. É um amigo meu que tinha acabado de ir pra Düsseldorf. Falou: olha, eles tirou uma foto, mostrou uma foto, que o lugar tem neon para as pessoas não usarem drogas injetáveis. Então, se você não conhece o mundo, você acha que tudo, porque é claro, se você vê os vídeos de lugares maravilhosos, você acha que tudo é maravilhoso. Maravilha é a Islândia, que todo mundo é primo. Mas. Já deve ter problemas, né? Você tem um aplicativo para saber se é primo. Esse negócio. Mas o Rio tem seus problemas, precisa de solução. A gente tem péssimos políticos, assim, né? Não só no Rio, nacionalmente, né? Nós estamos exatamente. Mas no Rio, precisando... você diz, atenção, é pickpocket! Mais ou menos você tem que gritar, mas você tem grandes problemas. E a gente escreve, o Diário do Rio, quando eu criei, foi porque em 2007, foi criado em 2007, que eu cheguei para um amigo meu e falei, gente, parece que o Pan-Americano vai morrer todo mundo. Todo mundo fala que vai ser um desastre. E isso eu falo, a mídia da época, que vai morrer gente de bala perdida, não vai, gente. Eu trabalho na prefeitura, a gente tá fazendo, tá tudo indo bem. Então, cara, por que você não faz nada? Por que você não cria? Você recebe muito processo, muita coisa por falar, assim... Cara, Quais esses problemas, assim, que você mais tem, assim, por falar, né? Falar mal, eu sou falar muito bem. xingado. Mas sempre fui Muito xingado. hater. Sempre fui xingado. Sofri muito bullying na escola, então não me Tá incomoda acostumado, tanto, não. Esse que eu falo, né? Mendigo, uso palavras que hoje não pode, denegrir, não pode, né? Não pode falar mulato, porque as pessoas não entendem a origem das palavras. Eu não tenho culpa da burrice dos outros. Favela, não pode mais usar, não entendem a origem das palavras. Eu não preciso explicar as pessoas, infelizmente, estão cada dia mais estúpidas. Então, eu recebo esses haters. Normalmente eu não leio. De alguns eu rio. Teve um só que me deixou chateado quando eu fui assaltado. Eu sou chamado de elitista. Realmente eu sou. E falou que eu devia ter levado um tapa na cara pra aprender. E ele era jornalista. E deixou o nome, né? Aí eu descobri o LinkedIn dele. Todas as pessoas que o seguiam. Eu falei, não contratem este homem. Afinal, também sou vingativo. Não tem o Paulo Leminski que escrevia, né? Paulo Leminski, esse filho da puta. Eu botei Cristian Gomes. Freire é um grande filho da puta também. Então, esse cara realmente foi um cara que me incomodou porque eu achei... Tem limite, assim, né? O cara é jornalista, né? Eu tinha sido assaltado no bairro que eu cresci. Um bairro que era um bairro de classe média, excelente, virou um bairro péssimo. Falar que a pessoa merecia levar um tapa, não se faz. O outro que eu tava falando, que no dia da missa em Ação de Graças do meu sócio, ali na região na rua do Ouvidor, a gente saiu da missa, a gente foi almoçar, procurou um bom restaurante na rua do Ouvidor, não tinha. Nem na rua do Rosário. E eu comentei, eu fiz, que coisa boa. Todos os restaurantes lotados no sábado, no centro. Uma coisa boa. E o cara comenta, vocês com seus Louboutins e Louis Vuitton e calças de marca que não quiseram. Eu falei, o cara viu. Que não quiseram sentar no meio da rua. Eu falei, gente, a gente queria almoçar, a gente não queria comer. Eu como nesses restaurantes. Só que para almoçar você quer sentar dentro de um lugar com ar-condicionado. E o cara... Então você vê que está sendo visto. Tem gente que já ameaçou me dar porrada. Na época eu era gordo, né? Eu perdi 60 quilos. Vamos bater em gordo é uma sacanagem. Hoje eu não consigo correr. Vamos bater em gordo é uma covardia, né? Então, acontece. O Rodrigo Bacelar tá me processando porque tem aquele vídeo dele em Londres que eu comparei com a farra de Guardanapos. E, me processar, porque parece. Processa, não tenho medo de processo. Ou muita gente manda mensagem, porque, olha, eu vou te processar. Então responda. Você vai me processar, então, o telefone do meu advogado é esse, e eu paro de falar com a pessoa. 99,99% das vezes acaba aí. As pessoas tendem a achar, eu fiz direito.
Não entreguei a monografia, mas fiz direito. O processo é muito difícil, é muito chato, demora. E eu não minto. Normalmente eu tô com razão. Não que eu esteja com razão. Normalmente eu não estou com razão, mas os fatos estão do meu lado. Eu dou minha opinião. E o Diário do Rio, isso eu sempre defendo. Assim, eu não acho que eu esteja certo. Provavelmente eu estou errado muitas das vezes. Mas eu faço questão de ter opinião, por exemplo, do Chico Alencar, o Siri escreve, mas Rodrigo Amorim escreve, Rogério, o irmão dele escreve. Pessoas diversas, tons políticos e ideológicos várias escrevem, visões, né? que isso é importante para a cidade. É necessário. Você precisa discutir. O Diário do Rio vai criar um espaço cultural para se discutir a cidade, porque a cidade não é uma só, a cidade são várias. Quando eu falo da questão do que eu acho importante acabar com os mendigos no centro do Rio, eu falo com uma visão de classe média, mas tem outras visões que têm que ser escutadas, ou, às vezes ser levadas em conta. Por exemplo, o Pedro Duarte está fazendo uma denúncia forte aos centros de assistência social. Pelo amor de Deus, não dá para levar o mendigo para um centro de assistência social onde tem barata na comida. Que tem que ser repensada. No Rio de Janeiro, favela é projeto habitacional. Não é. Não sei se você entrou numa favela. Favela é uma merda. É uma completa merda. Porque você entra, não tem ventilação. Se pegar fogo, vai tudo. Não entra uma ambulância. E no Rio de Janeiro, favela é uma maravilha. Não é uma maravilha. Culturalmente nos entregou muita coisa. Mas é uma merda. É uma merda. Não dá pra andar. É valão. É insalubre. Não dá pra tratar como se fosse bom. E eu tento, no Diário do Rio, dar essa visão. É claro que eu tenho uma visão distorcida por ser um homem branco. E isso aceita essa coisa do woke, né? Mas eu tenho essa visão distorcida. Eu sou um privilegiado. Eu sou um homem branco hétero. Eu não tenho ninguém para me defender, tirando a polícia, o Congresso e o Poder Executivo. Mas foi sarcasmo, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não cancelem ele, não nos cancelem. Não, tem que explicar. Quando eu falo, né, porque o homem branco hétero, classe média, só tem a polícia, o Poder Legislativo e o Executivo para defender eles. E o Judiciário também. É muito mais fácil. A minha vida é muito mais fácil. Inclusive como empreendedor. A minha chefe de redação é mulher. Ela sofre assédio. Eu tive que deixar de ir em um lugar por contar uma história depois de um tempo. Eu falei, não vou mais. Um cara que eu confiava. E ela é muito novinha, tem 23 anos. Tudo é muito mais fácil pra mim, é claro. Né? Eu tenho sobrenome, tenho... as portas já estão abertas pra mim. Normalmente eu não preciso nem encostar na maçaneta. E isso é bom deixar claro. Se você é homem, já é meio caminho andado. Se você é branco, você já andou todo o caminho. Se você é hétero, então, fácil pra caceta. E a gente... tem que ser sincero, cara. Se a pessoa chega, lutei muito, porque foi difícil. Cara, se você é mulher negra, a pessoa pra te receber, já te recebe de outra forma. E vou dizer, se chegar pra mim, claro que a pessoa vai te olhar de outra forma. Se for trans, então, cara, Sim. A pessoa às vezes nem recebe. Então Não, são muitas pautas, né? Acho que a gente ficaria falando aqui, porque é tanta coisa pra falar. Eu sou Só de direita que- monarquista, tá? Só pra deixar bem claro. Mas Vamos a gente então tem que ir pra nossa pra pergunta nossa clichê. pergunta clichê. Estou curiosa. Essa eu tô curiosa Que pra é o babado saber. que ele vai contar aí. Eu tenho que deixar claro, eu sou um péssimo empreendedor também. Temos a nossa pergunta clichê na real, pra você contar algum perrengue que você já passou. Foram vários, cara. Elenca Empreendedor o que mais- não passou pé. Escolhe aí um. Cara, Escolhe o na master. agência de marketing político, tem a ópera Carmina Burana, né? Que é toda em latim, é linda. Que ela fala que a vida é como uma lua. Sempre crescendo, sempre diminuindo. Aí depois fala que a vida é uma miséria, etc. Mas a vida é isso. Hora cresce, hora diminui e vai. A vida ou diria outros poetas, a vida é uma roda... É uma roda gigante, é uma montanha russa. Cara, eu já ganhei muito bem. Hoje vou ter que ganhar bem, graças a Deus. Mas
tava ganhando menos de R$1.500, assim. A empresa tava quebrando. Eu falei, vou desistir do Diário do Rio, vou virar porteiro. Talvez um motorista de Uber. Mas, não, acho que não existia Uber na época. Não existia. Não sei. E aí é uma situação desesperadora de alguém que ganhava um salário altíssimo. Você tem um estilo de vida personal, né? Viagem, né? Você não vê pica-pau, né? Iates, mulheres, dinheiro. Mas mulheres não, que sou casada, tô junto com a Ivana há 19 anos. Um relacionamento monogâmico estável. Mas foi um momento desesperador mesmo. Mas as coisas, eu não sei se pode chamar de sorte, mas eu sempre tive. E aí veio o Cláudio, compra esse edifício e fala, Kim, isso tem cara de jornal. E aí, eu realmente sou muito ruim de fazer dinheiro. Eu não sei, eu não sou bom administrador. Eu sou bom de me relacionar, de conversar, de escrever, de entender. Mas ganhar dinheiro... Eu acho bom para o empreendedor entender seus limites. Eu, por exemplo, entendo que eu não sei administrar um negócio. Então ele olha para esse prédio, no centro do Rio, e no arco do Tejo, fala, isso tem cara de jornal. Ele é meu amigo mais de 30 anos, fala, isso tem cara de jornal. O primeiro andar vai ser um bar, o segundo pode ser o jornal, o Diário do Rio. Eu ganho dinheiro no Diário do Rio anunciando, você não ganha porque você é burro. Então vamos fazer. Eu falei, então, 3 coisas. Eu não acordo cedo, então não vou trabalhar de manhã, porque realmente eu não consigo acordar. Agora eu acordo cedo. 2, não sei mexer com dinheiro, você mexe. E 3, um chuveiro, porque eu sou de enxaqueca. Então, fechado. No dia seguinte, vamos começar logo, né? Porque quem espera não faz acontecer, né? Você gosta, não, vamos esperar fazer o projeto de... Cara, começa, eu sou a favor de que faz o avião e vai consertando ele no voo. Você pode cair, né? Mas se você ficar esperando muito, não dá. Então, nesse momento, realmente minha vida mudou. Mudou mesmo. O diário era para ser o segundo andar do prédio e hoje são os 2 andares e talvez não seja o suficiente, porque a gente teve que mudar todo... Já mudar a decoração, porque começamos em 2019, quando o diário deixa de ser blog e vira jornal. Era eu uma pessoa. Eu não sei o número, só vai ser administrador. Quantas pessoas tem? Fala, entre 15 e 20. Eu sei lá quantas pessoas tem. Tem bastante. Hoje vai ter um centro cultural, tem um diário, tem outros projetos. Você tem a própria Igreja da Lavra dos Mercadores, que funciona em sincronia com o nosso jornal. Você tem um projeto de desenvolvimento da região. Eu tive esse perrengue, mas a vida, né? Como a lua, né? Hora crescendo, hora diminuindo. E o diário, nesses 4 anos, virou uma referência em Rio de Janeiro, em termos de político, mercado imobiliário, agenda. E meu sonho é que ele continue sem mim, né? Até para poder viajar, né? Quintino, e eu vou te agradecer. Desculpa eu te interromper. Meu sonho é poder que ele continue, porque eu não vou ter filho. Não quero, detesto criança. Então eu quero que ele continue para o futuro, para sempre. Perpetue. Como jornal, para sempre. Que ele não acabe comigo. Sim. Não, a gente super te agradece a presença, porque aqui a gente passa a tarde inteira gravando, tudo assim, milimetricamente. Não, deixar eu calar. Como eu falei, eu sou bom em relacionamento por causa disso. Mas olha, super obrigada pela presença. Obrigado. Vai estar aqui embaixo na descrição do episódio, tá? Os nossos contatos, todas as informações do Diário do Rio, do Quintino, nossas redes sociais. Não se esqueçam de se inscrever no podcast Na Real, deixa o like aí, compartilha o conteúdo. E agradecemos a presença de vocês. Um episódio patrocinado pela Levilo e fiquem com Deus, tá? Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.